Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia Piccolo, eu sou médica, eu sou especialista em fertilidade. Esse daqui é o Papo Fértil. Aproveita que você está aí e assiste os outros vídeos também, que tem muito vídeo legal para trás. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de tratamento para engravidar e também das medicações que a gente usa nesses tratamentos. Vamos lá? Menstruação. Na menstruação, o sangue aqui da cavidade uterina, aqui do endométrio, desce aqui pela vagina. E aí, dentro do ovário, o que vocês estão vendo lá? Vocês estão vendo um monte de folículo, eles estão, tipo, dormindo, descansando, né? Esses folículos estão lá desde sempre, desde que a gente nasceu. Quer dizer, antes da gente nascer, eles já estavam lá. Desde que a gente foi formado lá na barriga da nossa mãe, esses folículos estão lá desde então, tá bom? E aí, o que acontece agora? Com o começo desse novo ciclo menstrual, alguns folículos têm um hormônio que se chama FSH. O hormônio FSH, que é esse hormônio aqui, o verdinho aqui, ó, ele, o que significa FSH? FSH, então, de trás para frente aqui, porque é em inglês, né? Hormônio folículo estimulante. Então, chutem, por favor, o que vocês acham que o hormônio folículo estimulante faz da vida dele? Tempo! Então, o hormônio folículo estimulante, muito bem, ele estimula os folículos a crescerem. Então, aqui nesse mês, eu coloquei aqui que 9 folículos, estão vendo aqui, ó, tem 5 do lado de cá, 1, 2, 3, 4, 5 aqui, e mais 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Eu coloquei número ímpar justamente para você entender que não é o mesmo número de um lado e de outro, né? Então, o hormônio folículo estimulante estimula, então, esses folículos a começarem a crescer, né? E aí, eles vão agora competir entre eles para ver quem que vai conseguir ganhar essa corrida, quem que vai conseguir ganhar essa competição. O hormônio folículo estimulante, ele é produzido pela hipófise, que é essa glândulazinha fofa que eu coloquei aqui em cima, e ele chega através da corrente sanguínea lá no ovário. O ovário, por sua vez, ele tá lá com aquele monte de folículos que estão lá desde que a gente era embriãozinho, e ele tem um monte esses folículos, é como se eles tivessem uma conta poupança, vamos dizer assim. E aí na conta, eles pegam um pouco desses folículos e passam para a conta corrente, vamos dizer assim, para pagar as contas do mês. Então, naqueles meses, esses folículos que vão competir para ver quem que vai conseguir crescer o suficiente para poder conseguir ovular. Entendeu? Então, assim, a gente tem um estoque enorme de folículos, mas está todo mundo como se estivesse em pausa, descansando. Todo mês, alguns folículos são recrutados, tipo soldado mesmo, recrutados a participar daquela competição, e aí começam a crescer e a partir daí vão ser estimulados pelo hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ou seja, o hormônio que estimula os folículos a crescerem. E quem conseguir, vamos dizer assim, comer mais FSH, entre aspas, né? Eu gosto de brincar que eles comem o FSH, vai conseguir ovular lá na frente, tá? O nosso corpo, isso aqui é muito importante, só manda para os ovários uma quantidade de FSH suficiente para um folículo só crescer. Então, desses 9 aqui que começaram a crescer, como a gente já explicou lá naquela aulinha de período fértil, se você não viu, dá um pulinho lá no outro vídeo para poder ver, período fértil, tudo sobre período fértil. Então, desses 9 que começaram a crescer aqui nesse mês, apenas um normalmente é que vai ovular, né, pelo estímulo do FSH. Um que vai conseguir absorver mais FSH, vamos dizer assim, tá? Então, aqui mais pra frente um pouquinho, ó, esse daqui foi o escolhido, que vai ser o folículo dominante, ou seja, ele dominou sobre o restante dos folículos. Os outros tadinhos, ó, já morreram, né, sofreram atresia e morreram. E esse daqui tá crescendo, cada vez mais ele vai crescer, 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 até ele ficar mais ou menos desse tamanhozinho aqui, que é mais ou menos uns 2 centímetros. E quando a gente faz ultrassom, a gente vê uma bolota bem grandona, preta. Tudo que é preto no ultrassom é líquido dentro. Tá vendo que tem aqui o líquidozinho aqui, a aguinha aqui? Então, esse folículo aqui, medindo aí mais ou menos uns 2 centímetros, vai romper e vai liberar um óvulo. Aqui a gente vê melhor, né? Então, ó, rompeu e liberou um óvulo aqui. Muito legal, né? Então, isso daqui, isso daqui, ó lá o óvulo foi se encontrar com o espermatozoide, que veio daqui de baixo, né? Quem ficou, o resto do folículo, ó, vou voltar aqui, tá vendo esse folículo aqui? Ele rompeu, liberou o óvulo, o resto do folículo acaba ficando com um pouquinho de sangue dentro e a gente chama ele de corpo lúteo. Então, quando a gente faz um ultrassom e vê um corpo lúteo dentro, pode ser um corpo lúteo hemorrágico, porque tem um pouquinho de sangue dentro, isso é normal, ele está produzindo progesterona, que é um hormônio que vai deixar o endométrio aqui fofinho para receber o embrião.
aqui ele vai se encontrar com o espermatozoide, depois eles vão viajar para cá, se der tudo certo, para poder o embrião se implantar aqui na parede do útero. Tá? Então, isso aqui que eu expliquei daqui para trás é o que acontece no ciclo nosso natural, né? A nossa hipófise manda o FSH chega lá no ovário e vai estimular os folículos, mas um só que vai conseguir crescer, porque a quantidade de FSH que é produzido pela hipófise e chega no ovário é suficiente para um folículo só conseguir ovular. Beleza? Muito bem, então aqui agora começamos um novo ciclo, né? E esse daqui então não vai ser um ciclo natural, esse daqui vai ser um ciclo para inseminação ou para relação programada. Eu gosto de chamar a relação programada também de uma inseminação natural e a inseminação aqui seria inseminação artificial, né? Então, vamos explicar um pouquinho esses termos. Então, o povo chama muito de relação programada de coito programado. Eu acho que coito é uma palavra horrível, parece de bicho animal, então não gosto de usar, então uso relação programada. E quando a gente vai fazer um tratamento de relação programada ou um tratamento de inseminação artificial, a gente quer tentar ter uma quantidade um pouco maior de folículos para a gente poder ter um ou dois ou três óvulos, né? Para a gente ter, de repente, uma quantidade um pouquinho maior de óvulos. Nada muito grande, não pode ser um número muito grande, até porque a gente vai ter relação no final, a gente não pode, então, ter, sei lá, 7 óvulos, não pode, né? Agora, 2, 3 a gente pode, se a gente conseguir, né, se o nosso corpo entender que aquela resposta é adequada, a gente pode ter. Então, quando a gente vai fazer uma inseminação artificial ou uma inseminação natural, vamos dizer assim, que seria a relação programada, a gente vai lá e dá medicação para o corpo, né? Então, a hipófise vai produzir aqui o FSH dela, vai mandar o FSH dela, a gente vai tomar mais um pouco de FSH, então vai chegar uma quantidade bem maior do que normalmente chega, e essa quantidade maior de FSH vai ser suficiente para mais de um folículo crescer, às vezes não, às vezes cresce só um mesmo, né? A gente espera que talvez ele de repente cresça com uma qualidade um pouquinho maior, a gente não sabe isso ainda com certeza, mas às vezes pode crescer uma quantidade maior também, né? Nesse esqueminha que eu coloquei aqui, a gente vai ver 3 folículos crescendo, né? Então, daqueles 9 que começaram a crescer, lembra, no ciclo natural, só um ovulou e os outros 8 morreram. E aqui nesse daqui, dos 9, vamos dizer assim, que 3 conseguiram crescer e os outros, quantos? 8, 5, não evoluíram. 5 não, 6, né? Os outros 6 não conseguiram crescer, morreram, sofreram atresia. Tá bom? Então, dos 3 que estão aqui, mais um pouquinho, olha, estão quase, agora já estão aí com uns 2 centímetros, que foi o tamanho mais ou menos que eu falei que eles rompem para poder ovular. Estão quase próximos da ovulação, e aí romperam aqui, entendeu? Então, foi um óvulo do lado de cá, mais 2 óvulos do lado de cá, e vão aí tentar encontrar com os espermatozoides no meio do caminho. Muito importante, não é porque você ovulou, né? Não é porque alguém ovulou 3 óvulos que a pessoa vai engravidar de trigêmeos. Não, obviamente ela tem uma chance de engravidar de trigêmeos, né? Mas normalmente não é isso que acontece. Mesmo que a gente ovule de mais de um óvulo, a gente normalmente não engravida ou engravida de um. Isso é o mais frequente, tá? Mas pode acontecer? Pode, tudo pode. No corpo humano sempre pode acontecer tudo, né? Mas não é o mais frequente, tá? Então, quando a gente vai fazer tratamento de relação programada ou inseminação artificial, a gente então costuma utilizar alguns remédios para ter uma ovulação um pouco maior, o número e talvez um pouco melhor a qualidade, a gente não sabe muito bem essa parte, tá? Quais são as medicações que a gente usa então normalmente para relação programada e inseminação artificial? Eu gosto muito de usar as gonadotrofinas, que já são as medicações que a gente normalmente já usa para fertilização in vitro. E eu vou contar para vocês por que eu gosto de usar as gonadotrofinas ao invés de usar os outros remédios que são mais utilizados. Quais são os remédios mais utilizados? Ó, a gente comprou aqui, o nome comercial mais comum no Brasil é o Clomid, né? Então a gente tem Clomid, a gente tem Indux, a gente tem Serofene, são todos a mesma coisa, são todos citrato de clomifeno. O que é o citrato de clomifeno? O citrato de clomifeno é um SERM, é um modulador seletivo de receptor de estrogênio, ou seja, ele pode agir como um agonista, tem umas palavras difíceis na medicina, né? Mas eu vou traduzindo para vocês. Ele pode ter um efeito pró-estrogênio ou ele pode ter um efeito contrário ao estrogênio, né? Esse é o grande problema desse remedinho aqui que a maioria das pessoas usa para tentar engravidar. Pessoas que não ovulam normalmente, por exemplo, no ovário policístico,
vão tentar engravidar, acabam pegando a receitinha na internet e usando esse remédio aqui. Ele realmente é um bom remédio, porque ele de fato ajuda muita gente a engravidar, muita gente que não consegue ovular, principalmente, como eu estou falando, de ovário policístico. O grande problema do citrato de clomifeno, que é o nome verdadeiro do Induxerofene ou Clomid, talvez tenham outro já no mercado que eu já não sei o nome, é o seguinte: como ele é essa categoria especial de medicação, ele às vezes tem um efeito pró-estrogênico e às vezes tem um efeito contrário ao estrogênio. Aqui ele vai acabar ajudando esses folículos a crescerem, realmente a ovular. Então, ele é um remédio muito bom para a gente ter o quê? Ovulação. Se seu objetivo é ovular, ele é ótimo. Agora, a gente não quer só ovular, a gente quer engravidar, né? E qual que é o problema desse remédio que pode ser pró-estrogênio ou contra-estrogênio? No endométrio, na caminha do útero, aonde o embrião vai se grudar para poder crescer, ele tem um efeito contrário ao estrogênio. E isso daqui é muito ruim, porque aí o estrogênio, esse remédio vai lá e dá uma ferrada no endométrio, de modo que foi ovulado, o óvulo está aqui, se encontrou com o espermatozoide, formou um embrião. Quando esse embrião vem para cá, ele tem muita dificuldade de grudar aqui no útero, por quê? Porque esse remédio que ajudou a ovular, ajudou a ferrar com o endométrio. Então, eu digo sempre que ele é muito bom para você conseguir ovular, nem tão bom assim para você conseguir engravidar. Algumas pessoas até usam esse remédio aqui e também acabam usando um adesivo ou remédio pela boca mesmo de estrogênio para tentar, vamos dizer assim, não deixar que o efeito antiestrogênico dele seja muito forte no endométrio, mas acaba sendo muito forte de qualquer forma. Então, a gente tem uma quantidade de gravidez baixa, apesar de ter uma quantidade de ovulação alta quando a gente usa esse remédio aqui. Então, o Clomid, gente, resumindo, Clomid, Induxerofene, citrato de clomifeno, resumindo, é muito bom, muita gente acaba conseguindo engravidar com ele, porém, eu sempre brinco que tem que ser um embriãozinho Highlander, porque ele tem que conseguir grudar ali no endométrio em condições muito ruins, porque ele tem um efeito antiestrogênico no endométrio, ele dá uma ferrada importante no endométrio e por isso a taxa de gravidez dele, né, a eficácia dele em ajudar alguém a engravidar é baixa se comparado a outros remédios que não fazem essa perturbação, não fazem esse prejuízo ao endométrio. Outro remedinho que a gente usa para induzir a ovulação também, que é pela boca, é o que a gente chama hoje no mercado, está com o nome de Femara, que é o letrozol. O letrozol ele é usado muito para quem tem câncer de mama, né? Normalmente, eu não entendo muito dessa parte, mas normalmente depois que a pessoa fez alguma cirurgia, alguma coisa para poder controlar o câncer, mas aí acabou se descobrindo que ele era bom para induzir ovulação e a gente acaba utilizando no dia a dia como uma medicação de uso, a gente fala que é off-label, ou seja, fora do mercado, não, como é que eu vou dizer? Fora do objetivo principal da medicação. Então, a medicação foi feita com o objetivo de tratar câncer de mama, vamos dizer, e a gente acabou descobrindo que era uma medicação boa também para induzir ovulação. A gente acaba utilizando, mas o próprio fabricante fala, não é para usar para isso. Então, como existe esse probleminha em relação a ser uma medicação que a gente tem que fazer um uso off-label, ou seja, fora do recomendado pelo fabricante, existe um certo problema em relação a isso, né? Às vezes o médico não acha legal, a paciente não acha legal. Eu própria usei muito pouco justamente por conta disso, né? Mas ao que tudo indica, por todos as pesquisas que foram feitas, o Femara ou o letrozol é uma medicação muito superior ao citrato de clomifeno em relação a engravidar, porque ele não dá essa ferrada que o citrato de clomifeno dá no endométrio, tá? Agora, ele é um pouquinho mais caro e ele tem por ser um uso off-label, acaba que a gente, muitas vezes, acaba não utilizando, né? E, então, fora essas duas medicações, que são medicações via oral, comprimidos, né? O que a gente tem para fazer? As medicações injetáveis, ou seja, as gonadotrofinas, que é o nome que a gente dá. Então, as gonadotrofinas são as medicações que a gente usa normalmente para fazer fertilização in vitro. Eu uso muito para poder fazer também relação programada, inseminação artificial.
em dosagens menores. Então, é a mesma droga, mesmo remédio, a gente fala droga, né, mas o público não está acostumado, né, a gente leigo não está acostumado a ouvir esse nome droga. Então, é o mesmo remédio, porém, em quantidades menores, a gente usa para poder conseguir fazer um estímulo ovariano com o intuito de ter uma relação no final ou uma inseminação artificial, tá bom? Então, o que é uma inseminação artificial e qual que é a diferença para uma relação programada? Uma só é melhor que a outra, ou seja, a inseminação artificial só é melhor que a inseminação natural na relação programada quando existe um problema de sêmen, que é um problema não muito grave de sêmen, um problema simples ou pequeno de sêmen, vamos dizer assim, ou se aqui no colo do útero existe algum impedimento. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que teve câncer no colo do útero, aí fez uma cirurgia aqui no colo do útero, então pode ser que mecanicamente os espermatozoides tenham dificuldade de atravessar o colo do útero. Fora isso, se você joga o sêmen aqui dentro do útero, ou se você joga o sêmen aqui na vagina, como é feito na relação, dá mais ou menos na mesma, né? Uma vez que o sêmen é jogado ou aqui, eles precisam ir atrás do óvulo, se encontrar com o óvulo para poder se juntar, se der tudo certo com os dois, formar um embrião, e aí esse embrião então volta aqui para o útero então para poder se implantar. Então, gente, diferença de inseminação natural, ou relação programada, ou coito programado, para inseminação artificial. Um joga o sêmen, ou seja, a inseminação natural, ou a relação programada, joga o sêmen aqui na vagina, e o outro joga o sêmen aqui dentro, limpinho já, mas o restante é tudo por conta deles, tá bom? Então agora, gente, a gente vai falar rapidinho também, como eu falei, depois mais pra frente a gente vai fazer um vídeo especial sobre cada tipo de tratamento desse. Hoje a gente está dando uma pincelada geral, tá bom? Então vamos falar sobre tratamento de fertilização in vitro. O que a gente faz então no ovário para a gente conseguir fazer fertilização in vitro? Mesmo ovário do ciclo natural e da relação programada de antes, que a gente usou, né? Então aqui no ovário, os mesmos 9 folículos que foram recrutados a participar nesse mês, né? Só que nesse momento a gente bloqueia a hipófise, a gente não deixa ela participar, mandando nenhum FSH, e a gente entuxa um monte de FSH para dentro, de modo que a gente dá comida suficiente para todos os folículos crescerem, se eles assim quiserem, né? Então, todos podem crescer, todos vão crescendo. Na prática, a gente acaba não conseguindo que sejam todos, porque existe um assincronismo folicular. O que é isso? Existem alguns folículos que têm mais receptores, já tem mais uma predisposição a crescer na frente, né? A crescer mais. Então, uns crescem mais, outros crescem menos, e aí a gente acaba se guiando sempre pelo que cresce mais. Então, não é sempre que a gente consegue pegar todos, né? Porque eles estão em momentos diferentes de crescimento. Uns conseguem reagir melhor ao FSH, provavelmente eles conseguem absorver melhor esse FSH, por ter mais receptores, vamos dizer assim. Na verdade, isso aqui é um mecanismo muito complexo, a gente nem entende tudo isso de uma forma muito clara ainda, né? A gente sabe muita coisa, mas muita coisa a gente não sabe ainda, tá bom? Então aqui, eu coloquei aqui, vamos ser 1, 2, 3, 4, 5 de um lado, 8 do outro, e eu coloquei que só um morreu, tá? Na prática, muitas vezes não é tão bom assim, né? Mas eu coloquei para ilustrar dessa forma. Aqui, então, a gente tem aí, vamos dizer, ó, tem 4 folículos quase bons de um lado, 2 do outro, uns 2 aqui que ficaram um pouquinho para trás, para poder justamente ilustrar isso que eu estou falando do assincronismo folicular, ou seja, os folículos não conseguem crescer na mesma velocidade, uns crescem na frente e outros sempre crescem para trás. E aí, quase prestes a ovular, só que aí a gente vai deixar eles ovular? Não, a gente não pode deixar eles ovular, porque a gente não pode, né? Vamos supor, ovulou 9 óvulos e a gente vai lá e pede ela para ter relação com o marido dela. Não pode, né? Então, a gente tem que tirar esses óvulos de dentro desses folículos e aí a gente vai fazer esses embriõezinhos, a gente não faz, né? A gente só coloca eles em contato, esses embriõezinhos vão ser formados no vidro, então. Eu sempre brinco que tinha que ser em acrílico, porque não é mais de vidro isso. Mas por isso que se chama fertilização in vitro, porque o encontro do óvulo com o espermatozoide acontece no vidro, tá bom? Então, gente, esse videozinho de hoje foi só um apanhado geral de tudo. Depois, mais pra frente, a gente vai falar de cada tipo de tratamento desse de uma forma mais abrangente de cada um. Esses videozinhos de hoje foram feitos com as ilustrações do livro que vai sair, do nosso livro que vai sair provavelmente até final de novembro, que vai se chamar Match. Match, Amor no Vidro, é um livro sobre fertilização in vitro, é um livro sobre os 40 anos da fertilização in vitro e tudo que a fertilização in vitro pode fazer pela gente hoje.
a Louise Brown, que foi o primeiro bebê a ser concebido no mundo através da técnica de fertilização in vitro, está fazendo 40 anos esse ano. A gente foi lá, a gente acompanhou as comemorações do aniversário dela lá em Londres. As várias comemorações foram vários tipos de comemorações, vai estar tudo aqui registrado. Então, por favor, acompanhe a gente lá também no Instagram, se você puder. Lá meu usuário é @leticia.piccolo, tá bom? Me acompanha lá para você ficar sabendo as novidades e comprar o nosso livro aí no final de novembro quando ele sair. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo suas dúvidas, suas sugestões pra gente, que aí nos próximos a gente vai tentando trabalhar em cima disso. Combinado? Um beijo enorme, fiquem com Deus.